Nesse sentido, então, eu gostaria de acolher, já estamos acolhendo, neste espaço, a fundadora da ONG Vilma Cano, a artista plástica Vilma Cano, que desde 2012 se dedica a apoiar e a desenvolver a autoestima de pacientes e a devolver a autoestima de pacientes na rede pública de saúde de São Paulo. Seja muito bem-vinda, o espaço é seu. Acho que esse é melhor, né? Bom dia. Acho que esse é melhor, porque do jeito que eu sou baixinha, eu não vou conseguir. Então, gente, eu estou muito orgulhosa de estar aqui. Essa é uma iniciativa muito importante. Eu posso falar como paciente. Eu tive o primeiro diagnóstico em 2012, tive recidiva em 2017, quando a minha mãe faleceu de câncer de mama. 6 dias depois eu comecei a quimioterapia do meu tratamento. E estou fazendo tratamento até hoje, até enquanto meu corpo aguentar. Tenho metástase, mas tenho qualidade de vida e, graças a Deus, a medicina evoluiu muito e me dá uma oportunidade que todas as mulheres da minha família que faleceram de câncer de mama não tiveram a mesma oportunidade que eu tive. E posso falar, assim, como filha de paciente, que a reconstrução mamária ela é muito necessária, não é uma questão estética, é uma questão emocional, é uma questão daquela força que todo mundo precisa, até os homens precisam ter autoestima para lidar com as dificuldades do dia a dia. Então, a gente não está falando de perfumaria aqui, a gente está falando de uma coisa muito importante. Eu tive uma experiência com a minha mãe, quando uma das cirurgias dela, ela fez a mastectomia, e ela estava muito triste, porque ela não ia conseguir fazer a reconstrução imediata. Eu fiz uma surpresa, comprei o sutiã, comprei a prótese de silicone e levei. Então, quando eu fui buscar lá no hospital, estava tudo lindo, maravilhoso. Ela ficou feliz da vida, colocou o sutiã, colocou a prótese de silicone. No meio do caminho, ela tirou tudo, porque estava insuportável. O calor que aquilo fazia, ela dizia que estava insuportável. Então, a gente precisa mesmo dessas próteses que estão sendo desenvolvidas agora, personalizadas, em que elas vão estar se sentindo elas mesmas quando se olharem no espelho. Porque o grande problema que a gente sente todos os dias é quando a gente se olha no espelho e não se reconhece mais. Né? Porque a gente fica careca, a gente fica sem mamas. 70% das mulheres com câncer de mama são abandonadas pelos maridos. Eu tenho contato com essa doença desde os meus 5 anos de idade. A minha tia-avó era chamada de qualquer coisa, menos de mulher. Era uma época em que era muito mais difícil. Só que me dói quando pela minha ONG hoje, eu recebo relatos de mulheres que ouvem a mesma coisa. Dos homens, dos maridos, estou te abandonando porque você não é mais mulher. Você não tem mais mamas, você não é mais mulher. Então, estou aqui para dizer que a gente tem muita coisa para mudar. Perdão. Então, assim, comecei um trabalho quando eu tive o primeiro diagnóstico de câncer. Comecei um trabalho quando eu tive meu primeiro diagnóstico de câncer de mama em 2012. Mesmo com um plano de saúde, eu passei 5 meses buscando tratamento. Então, durante esses 5 meses que eu passei buscando tratamento, eu tinha certeza, vou morrer, né?
tenho câncer, não consigo tratamento, vou morrer. Comecei a fazer uma série de obras de arte, que era o que eu ia deixar para o mundo. A história de uma pessoa que morreu de câncer de mama, mesmo com plano de saúde. E aí o 7º médico que me atendeu falou, não, mas o plano negou. Eu falei, não, não negou. Os médicos disseram que meu plano não vai cobrir. Ele falou, bom, primeira coisa, a gente tem que tentar, não é? Eu falei, pois é, a gente pode tentar? Ele falou, podemos. Em 3 dias, o meu plano de saúde aprovou tudo. Então, eu passei 5 meses à toa pensando que fosse morrer, porque ninguém queria mandar os meus documentos para o plano de saúde. Eles queriam que eu pagasse particular. E assim eu fiz uma série de obras de arte que, ao invés de ser um legado de alguém que morreu, virou o legado de alguém que sobreviveu. E aí, com esse trabalho, eu consegui me manter, porque eu era publicitária, designer gráfica, autônoma, não tinha nenhum benefício para me manter durante o tratamento. Fiquei sem movimento nos 2 braços por 2 meses. Tive que pagar uma pessoa para escovar os meus dentes, para cozinhar para mim, né? Pentear meu cabelo. Com esse dinheiro dessas obras de arte é que eu pude me manter. E então, quando eu terminei o meu primeiro tratamento, eu falei, eu não tenho dúvidas, eu vou continuar fazendo, só que agora eu vou arrecadar. E vou doar o dinheiro para quem precisa. E foi isso que eu fiz. Aí eu consegui doar R$6.000 para 3 pacientes no SUS. Depois eu não consegui mais juntar esse dinheiro, não consegui mais guardar. Comecei a fazer parcerias com empresas. Então, fundei a minha ONG, que hoje a gente já alcançou 17.395 pessoas com os benefícios que nós oferecemos. Nós fazemos visitas hospitalares. E a gente chega com a desculpa de entregar um mimozinho para o paciente, né? Um kit de autoestima, tanto para homens quanto para mulheres. A gente chega com esse pretexto para nos oferecer tempo, ouvidos. Né? Que normalmente o paciente oncológico ele está muito cheio de gente querendo falar para ele. Faça isso, faça aquilo. Não faça isso, você não pode comer isso. Quando, na verdade, é tudo mito. Né, o que a gente pode ou não fazer, o médico está do lado da gente para dizer. Então, tem muita gente querendo cuidar da gente excessivamente. E aí o paciente fica sufocado e, quando ele quer falar, ninguém ouve. Então, quando a gente está no hospital, eles puxam a gente. É nesse momento que eles desabafam, é nesse momento que a gente presta um acolhimento de 1 a 1 dentro dos hospitais. Eu atendo crianças também, para os pequenos a gente leva brinquedos. E, na pandemia, o meu trabalho ia parar, né? Porque a gente não ia poder entrar nos hospitais. Então, eu criei um robô. O robô chama-se Frida. Tem quase que a minha altura, que nada mais é que um tablet, em que tem um rostinho, que, conforme ela vai falando, ela muda a expressão do rosto. Ela fica brava também, ela pisca, ela é simpática, ela dá risadinha, ela posa para foto. E ela tem um barrigão assim bem grandão, onde a gente coloca as doações, e aí ela vai passando para o controle remoto de game, eu vou manuseando, ela vai passando e vai entregando e vai falando com as pessoas. Então, hoje ela é a nossa mascote, porque depois da pandemia, ela continua fazendo muito sucesso nos hospitais. Todo mundo gosta dela, tem gente que sai correndo de onde está. Encontrei vocês, eu quero tirar uma foto com a Frida. Então, ela faz muito sucesso. A gente vê o quanto essas atividades lúdicas fazem a diferença para quem está em tratamento, para quem está com qualquer doença que põe em risco a vida. Né? A gente mostra num momento simples, de uma forma leve, que existe vida, sim. Né? A pessoa pode continuar fazendo planos, a pessoa pode continuar vivendo, sonhando, indo atrás de muita coisa. Não é mais aquela coisa de estar inválido, vai morrer, tem que ficar na cama, isola, ninguém vai ver. Não é mais assim. A gente precisa desmistificar isso. Né? E aí, esse mês, o mês de conscientização, eu estou vendo muitas campanhas rosa, vazias. E aí eu estou falando muito para as pessoas assim, Outubro Rosa não é um laço. E câncer não é rosa. Então, a gente precisa tirar esse mito da coisa romântica da história.
é um assunto pesado em que a gente tem que trazer leveza, sim, mas sem tirar o peso do que aquilo tem para aquela pessoa, sem invalidar o que ela está sentindo, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, essa atenção de que venha com a gente vai fazer isso ficar mais leve, ao invés de falar, oba, câncer de mama, camiseta rosa, vou para o parque. Pronto, eu apoiei a causa. Não, apoiar a causa é ligar para a amiga que está com câncer, é falar, ó, você está precisando, eu estou indo no mercado, quer que eu faça mercado para você? Quer que eu leve seus filhos na escola? Eu posso fazer isso para você. Está precisando de alguma coisa? Eu vou aí, eu vou buscar. Quer um remédio? Eu vou buscar para você. Sabe? Esse cuidado que eu acho que seria o Outubro Rosa que a gente precisa. Algo que realmente faça a diferença na vida das pessoas. Vai muito além de um laço. É um se importar com a pessoa. É estar junto com a pessoa. Então, é por isso que esse ano eu estou falando assim, no Outubro Rosa, convida a amiga para fazer a mamografia. Vai lá, você vai estar com medo? A amiga vai estar lá segurando a tua mão. Vai entrar uma, depois vai entrar outra. Uma vai dar força para a outra. As duas fazem a mamografia, ou junto uma turma de amigas e todas fazem a mamografia e transformam esse problema, porque a mamografia não é gostosa, gente? É muito chato. Eu não sei por que o cara fala, não respira. Não dá para respirar, gente, com aquela máquina. Não tem como respirar. Falar não respira é um absurdo, Então, é desagradável, sim. E muitas mulheres acabam falando, eu não vou fazer a mamografia porque eu fiz o autoexame. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia já está falando há alguns anos. Vamos tirar esse nome de circulação? Vamos parar de falar autoexame? Vamos começar a falar autocuidado? Porque exame quem faz é o médico. E quando a mulher fala, eu fiz o autoexame e não vou fazer mamografia, ela está falando que eu já me examinei, quando, na verdade, essa responsabilidade não é dela. E se ela se examinar e sentir algum nódulo, é sinal que provavelmente ele tem mais de 2 centímetros. Isso quer dizer que já é grande, já é muito avançado. E a mamografia não, a mamografia ela vai conseguir detectar aquilo muito menor. Então, se a pessoa conseguir detectar muito menor, as chances de cura aumentam para 90%. Provavelmente ela nem vai ficar careca, ela vai fazer um tratamento hoje, que existem tratamentos ótimos, que a mulher se cura sem ficar careca, sem passar mal, sem ficar de cama. Então, é importante, sim, fazer o autoexame? Sim. Fazer o autoconhecimento. O exame deixa para o médico fazer. O exame clínico o médico vai fazer. A ultrassonografia ajuda muito também para casos como o meu, que são só no máximo 10% da população que são causas hereditárias. 90%, muita gente não sabe, mas 90% dos casos de câncer não são hereditários. Então, não é porque não tem ninguém na sua família que não tem câncer que você não precisa fazer exame. Muito pelo contrário. Todo mundo precisa fazer exame, sim. É muito importante. As causas hoje, a gente sabe que são externas. Então, no meu caso, eu comecei o rastreio muito cedo. Então, não dava para fazer mamografia, porque a mama era muito densa. Então, eu fazia só ultrassom. E aí, com ultrassom, já conseguiu detectar que tinha algo muito estranho lá. E aí, já fui direto fazer a biópsia e era câncer. Então, cada vez mais a gente está vendo que a população mais jovem, cada vez mais jovem, está sendo acometida por câncer, por diversos tipos de câncer. E hoje o câncer de mama ele já atingiu proporções de epidemia. Isso não é só no Brasil, é mundial. Então, é um problema que a gente precisa olhar com cuidado e cuidar das nossas mulheres, das nossas meninas. E aí eu peço que todos, não importa se é homem, se é mulher, que incentivem, que olhem com cuidado, que tratem das suas meninas, das suas mulheres, como se fossem sua mãe. Todas merecemos muita atenção, todos temos o direito à vida. Então, é isso que eu queria dizer. Queria dar esse recado e que todo mundo consiga, daqui para frente, ter um diagnóstico cedo para que não corra o risco, assim como o meu caso, que quando eu tive a recidiva, o médico dizia que era alergia,
e não quis me examinar, que não aconteça comigo para grande parte da população como acontece hoje, que os diagnósticos sejam cada vez mais cedo, porque assim isso vai salvar vidas. É isso.